Opa, tudo bom com vocês? Esse é o último episódio dessa obra. Ela finaliza aqui. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Demorou 3 meses, mas a gente terminou, hein? Pois, Sung fica cagado de medo. Prota já fala que as pessoas como ele são muito previsíveis. Mas agora tem uma desculpa. Sung ainda tenta se fazer de besta, perguntando como assim uma desculpa? Johan com um sorrisão na cara fala que é uma desculpa para poderem se livrar dele. Sung tenta dar um golpe ainda. Johan fica rindo, perguntando se o corte que ele fez foi muito superficial, já que ele ainda tá cheio de energia. Johan usa uma habilidade chamada Portão do Inferno, prendendo Sung com várias correntes. Johan fica rindo, falando que eles vão se divertir um pouco agora. Proto observando fala que nem vale a pena ver as memórias do Sung, já sabe tudo sobre ele a Park Shin. Próximo confronto vai ser uma guerra completa. Várias notícias dizendo que Isaac ganhou riquezas astronômicas do cadáver do dragão. A guilda Salvador e a guilda Messias começaram a se preparar para as masmorras de 8 andares como se fosse uma corrida. Sechan pensativo fala que finalmente chegou nas masmorras de 8 andares. Assim que acabarem essas masmorras, vai faltar só a de 9. A única masmorra de 9 andar do mundo. Assim que terminar isso, o jogo acaba. Pede para seu irmão aguentar um pouco mais, que tudo vai terminar. A secretária ali fala que tá indo embora. Sechan fala para ela se cuidar um pouco. Depois que tudo acabar, vão juntar o pessoal para irem jantar. Dentro de uma masmorra de 7 andares, o Prota matou 220 mil monstros e invoca outros cavaleiros da morte. Jin pensativo fala que ele matou 220 mil monstros. Então agora Isaac tem 5 cavaleiros da morte. Prota fica com um sorrisinho na cara, fala que não está nada mal. Jin fica pensativo, perguntando como assim nada mal? Esse poder é o suficiente para dominar o mundo? Prota puxa uma espada e joga para seus cavaleiros, mandando todos pegarem essas armas e se alinharem atrás dele. Prota montou seu exército. Fala que agora está na hora de dizer um oi para a guilda Messias. Notícias que o Sung da guilda Messias infelizmente faleceu. Sejam observando tudo. Fala que está cercado de fracos, inúteis e vermes inferiores. Todos eles só vão encontrar paz e redenção quando ficarem sob seu domínio. Esse seria o caso, mas apareceu o Isaac. Park Shin aparece falando que todos estão prontos. Sejun agradece todos por virem. O mestre do arco fala que não queria fazer isso, mas tem que terminar tudo de uma vez por todas. Sejun fala que ele está certo, mas assim que tudo acabar, o poder do mundo será completamente reorganizado. Sejun diz que ele fica feliz, falando que chegou a hora de irem para a masmorra de 8 andares. Notícias que a guilda Messias e a guilda Salvador formaram uma aliança. Todas as guildas se juntam na frente da masmorra. Os civis fazem passeatas como velas para apoiar os heróis. A batalha final está prestes a começar. Sejun e Isaac finalmente se encontram. Todos os cidadãos ficam felizes com essa reunião. O careca nervoso fala que finalmente chegou a masmorra de 8 andares. Não esperava conseguir se juntar ao mestre Sejun em uma luta tão importante. Começa a chorar, falando que vai ser uma honra para sua família. Jin nervoso fica se perguntando se o Kim vai ficar bem. Francois já aparece atrás dele, falando para o Jin relaxar um pouco. Jin fica nervoso, perguntando se o matador de dragões conhece ele. Francois se aproxima, falando que conhece ele muito bem. Jin o comilão. Takira fica rindo do Park Young, falando que pensou que ele estava certo sobre o Isaac estar usando eles como isca, mas parece que Isaac confia um pouco neles. Park Young fica se perguntando se talvez Isaac precisa de toda ajuda, até mesmo de jogadores de baixo nível como eles. Dentro da masmorra, Sejun fala que a guilda Messias cuidará do primeiro andar. Prota fala que tudo bem. Assim que os dois se separam, Sejun fala que lembrou de uma coisa que precisa falar. Finge falar que precisa negociar a ordem de limpeza. Atravessa o Isaac com a lança de Longinos. Sejun fala que a partir de hoje, Jin já fica preocupado. Todos que estão dentro da masmorra ficam sem acreditar no que estão vendo. Sejun continua a frase, dizendo que a partir de hoje, a guilda Salvador será apagada desse mundo, quando tenta dar um golpe de espada, mas um esqueleto defende o ataque. Sejun fala que Isaac não vai morrer fácil assim. Jin já avança dando um soco. Isaac continua atravessado pela lança. Sejun dá um golpe com sua espada, jogando todo mundo pra longe. Jin fica sem acreditar que apenas um golpe fez isso. Fica se perguntando que tipo de monstro esse cara é. Park Shin já aparece para ajudar seu mestre, faz uma barreira ao redor do Isaac, deixando ele preso.
fica com um sorriso na cara. É uma barreira que impede qualquer ser que não seja divino sair dela, tendo uma duração de 6 dias. Todos ficam só observando. Park Shin manda todos se prepararem. Seus magos começam a lançar magias na direção do Zack. Quando a magia vai acertar, Park Shin fica com um sorriso na cara pensando que venceu, mas o ataque é parado por uma luz. O golpe é tão forte que amassa um monte de figurantes. Park Shin fica cagado de medo. Francois pega sua lança falando que esperava que isso fosse acontecer. Fica puto dizendo que eles ultrapassaram os limites. Podem se preparar. Park Shin, nervosa, fala que ele não está em uma posição favorável para dizer isso, já que a guilda Messias é inimiga dele. Todos os figurantes Messias começam a avançar. Park Shin fica rindo, falando que tudo está dentro dos conformes. Francois só de boa esperando os figurantes. Dá um golpe no chão, fazendo vários figurantes voarem. Park Shin começa a usar sua magia de gelo para prender o Francois. 2 figurantes tentam aproveitar o momento para atacar, mas são mandados longe. Francois usa sua barreira para se proteger. Todas as outras guildas ficam sem entender nada porque Sejun traiu Izaki. A guerra começa. É magia para todos os lados. Park Yong sem entender o que está acontecendo. Shakira nervosa falou que todos estão se matando. Os 2 ficam cercados. Os figurantes da Messias ficam rindo, falando que eles não esperavam ser traídos assim, já que isso é coisa de figurante. A luta começa com pouco tempo. Park Yong e Shakira caem no chão. O figurante fica rindo, falando que eles duraram bastante. Quando vai tentar dar um golpe final, Jin já chega dando um socão. Fica irritado, perguntando como eles ousam atacar os mais fracos, que não sabem seguir ordens e ainda são mais feios que ele. Mas mesmo assim são membros da sua guilda. Os figurantes já avançam tentando atacar o Jin. Pouco tempo depois, Jin fazendo um montinho de figurantes. Fala que com eles não dá nem pra aquecer. Podem acabar com isso logo. Os figurantes nervosos perguntando quem é esse cara. Jin pensativo fala que não tem muito tempo. Izaki ainda continua preso dentro da barreira. Mais figurantes cercam o Jin, que já avança falando que não vão vencer ele apenas com números. Começa a meter a porrada em todos os figurantes. Toma uma flechada no peito. O mestre do arco já se aproxima, mandando ele se levantar. Já sabe que ele não vai morrer só com isso. Jin já se levanta tentando dar um soco. O mestre do arco desvia, dando mais 2 flechadas, falando que vai se divertir com isso. As flechas que ele tinha acertado explodem. Quando o Jin vai caindo, o mestre do arco dispara outra flecha, falando que ainda não acabou. Jin desvia no último segundo, dizendo que isso foi muito perigoso. O mestre do arco fala que não pensou que ele desviaria dessa distância, mas aquele burro do mestre da espada ainda estaria vivo se esses ataques fossem o bastante. Manda seus subordinados matarem ele. Todos os figurantes começam a avançar sem parar. Jin nervoso fala que tem muitos deles. Viu mais flechas chegando. Pega um figurante como escudo para defender o ataque, dizendo que isso não é nada comparado ao inferno que Izaki já fez ele passar. Um figurante fazendo um relatório para Sejun fala que tudo já vai acabar. A vice-mestre da guilda está lidando com o Francois e o mestre do arco com o companheiro de Izaki. E agora que seu mestre acabou com o exército de esqueleto, só precisam esperar a barreira sumir para confirmarem a morte de Izaki. E mesmo que ele tenha sobrevivido, não vai poder fazer nada. Sejun fala que isso foi decepcionante, manda seu figurante ir ajudar os outros. Fica se perguntando se isso é tudo que Izaki tinha. Achou que ele seria diferente dos outros. Começa a pedir para ele não deixar a história terminar assim e começar a se mexer. Jin cheio de flecha pelo corpo. Fala que já chega disso. Não podem matar um homem como ele com meros palitos de dente. O mestre do arco fala que ele ainda tá em pé. Fica pensativo, dizendo que não conseguiu fazer nenhuma ferida fatal. Jin fica nervoso, falando que disse aquelas coisas com muita confiança. O mestre do arco, vendo Jin abrir sua janela de jogador, fala que finalmente ele decidiu puxar sua espada. O Jin puxa um pouco de comida, dizendo que perdeu muito sangue, mas ainda pode se recuperar. O mestre do arco fica sem acreditar no que está vendo. Começa a preparar uma flecha na força do ódio, dizendo que ele subestimou demais. Jin pensativo fala que precisa aproveitar o momento que o mestre do arco está indefeso, e isso só acontece quando ele solta a flecha da mão. Assim que o mestre do arco solta a flecha, Jin começa a avançar e não desvia da flechada, mas a flecha começa a brilhar e explode.
O mestre do arco fala que ele realmente é um imbecil por vir desse jeito. Jin já sai da fumaça tentando dar um socão na cara dele, mas seu ataque é parado por uma barreira invisível, que na verdade era a Sakura com uma habilidade se escondendo. Jin fica se perguntando que merda foi essa? Sakura já prepara sua espada e dá um golpe que acerta o Jin em cheio, jogando ele para trás. O mestre do arco nervoso fala que mesmo depois de ser atingido pelas flechas, ele ainda continua avançando. Sakura vai avançando para finalizar o Jin, mas com um golpe que parou, quebrou seu braço. Quando vai finalizar o golpe, Jin dá uma risadinha. O mestre do arco é atravessado por uma espada. Jin fala que foi tudo como planejado. Pensativo, fala que sempre quis dizer algo assim. Johan já aparece atrás do mestre do arco falando surpresinha. O mestre do arco vai caindo que nem um pedaço de cocô. Vê o elmo de Hades, fala que está ficando velho mesmo por ter caído num truque desse. Johan maligno, só com um sorrisinho já na cara. Sakura sai correndo e pega o corpo do seu mestre e começa a chorar. Jin fala que mesmo que sejam inimigos, isso tudo ainda é pesado. Johan poucas ideias, quer nem saber. Passa a faca na Sakura também. Jin ainda vai perguntar o porquê. Johan manda ele parar de ser burro. Até parece que ela iria querer agradecer depois por ter sido poupada. Na primeira oportunidade ela iria enfiar a faca neles. Manda o Jin parar de sentir pena desse pessoal. Jin fica pensativo, se perguntando o que aconteceu com ele. Eles estão em guerra para acabar com esse jogo que alimenta esses assassinatos por causa de item ou página de habilidade. Prota continua preso na barreira. Francois cansado depois de defender vários ataques. Park rindo fala que ele merece o título que tem, mas está em desvantagem por ter ficado protegendo o Izaki, mesmo não tendo nada a ver com ele. Ainda fica querendo salvá-lo. É hora do matador de dragões se aposentar. Os figurantes começam a avançar de novo. Francois se lembra que se sentia envergonhado. Mesmo sendo chamado de herói, ficou de fora do time de ataque a masmorra de 7 andares. Jin ficou brabo dizendo que o objetivo de Izaki é o mesmo que o dele, então ele pode escolher ficar com o rabo entre as pernas ou ser um herói de verdade. Se ele for um homem de verdade, mesmo na frente da morte, ainda vai ser um herói. Francois começa a rir falando que aquele Jin é engraçado, usa todo o seu poder restante, dando um grito para juntar energia. Os figurantes vêm daquilo cagado de medo. Francois dá um golpe que passa do lado de todos. Os figurantes falam que ele é mesmo burro, errou esse ataque. Todos os figurantes enfiam a espada no bucho de Francois e pergunta se aquele foi o último ataque dele. Francois fica rindo, dizendo que seu ataque deu certo. O ataque acertou Park Shin em cheio. Assim que ela vai caindo, fala que isso não faz sentido. No último segundo ela fez uma barreira. O Izaki finalmente fica livre da prisão. O figurante fica bravinho perguntando como ele ousa ter feito isso. Mas correntes já param seus ataques. Johan começa a prender todos os figurantes. Jin já tira a lança que estava atravessando o bucho de Izaki. A batalha com os figurantes continua. Messias matando de um lado, Salvador matando do outro. No meio disso tudo, Ashley perguntando por que tudo isso está acontecendo. Não era para estarem se juntando para acabarem com os monstros? O careca quando vai responder, mas aí conseguimos ver o replay da Park Shin sendo acertada de outro ângulo. Jin pensativo fala que esse Izaki é mesmo um maldito. No estacionamento, Izaki falou que a lança de Longinos é perigosa. Enfrentar Seju enquanto ele estiver com ela é morte na certa. Johan fala que é simples, ele pode atacá-lo com o elmo de Hades, mandar ele para o inferno. Prota fala que isso não vai dar certo, truques baratos não vão funcionar nele, já que Seju tem olhos da verdade, uma espécie de Sharingan que consegue ver ilusões. Prota fala que só vai ter um jeito de fazer isso, ele vai ser a isca. Seju é muito perfeccionista, então se ele baixar a guarda na primeira oportunidade, ele vai usar a lança. Assim que ele for atingido, Park Shin vai prendê-lo em uma barreira. Depois disso, vão partir para cima da guilda Salvador sem o líder e do matador de dragões primeiro. Prota pega no ombro de Jin, falando que vai contar com ele nessa luta. Jin quase chorando, fala que isso foi muita audácia. Começa a imaginar o Izaki agradecendo ele como se ele fosse um deus. Prota pega o Jin, fala que vai pedir desculpas por isso. Jin nervoso, falando que sabe que salvou ele, mas não pode fazer essas coisas. O Prota mete a mordida nos pescoços de Jin, usando sua habilidade vampiro, deixando o Jin murchinho, se recuperando de todas suas feridas. Jin fica puto falando que odeia esse maldito do Izaki. Prota disse que contava com ele. Se aproxima do Francois dizendo que agradece pela ajuda. Agora chegou o segundo round. Sejun fica com uma risada maligna falando que finalmente seu tão esperado único inimigo chegou. Pede para Izaki tentar diverti-lo. Prota puxa seu livro do criativo, falando que não precisa esconder seu poder. Pela primeira vez depois de que voltou no tempo, vai com tudo, começa a usar todas as suas habilidades.
O Segurante cagado de medo. Prota finalmente invoca seus dragões que tinha invocado como soldado esqueleto. Agora sim a batalha finalmente vai começar. O Segurante com medo fala que agora o número está maior. E ainda tem um dragão no meio. O primeiro Goblin que o Prota pegou ainda está vivo. Mentira, tá não, era só pra enganar os bobos mesmo. Os dois grupos começam a avançar. O Lich tacando magia de um lado. O dragão esqueleto usando ataque de fogo do outro. Não sei como, mas tá. Sejun e Isaac finalmente ficam cara a cara. O Cavaleiro da Morte entra na frente falando que não vai permitir ele se aproximar do seu mestre. Sejun fica putinho por separado e começa a lutar com o Cavaleiro da Morte. Mas atrás dele já aparece mais um Cavaleiro da Morte. Sejun defende o ataque facilmente. Os 5 Cavaleiros da Morte começam a avançar. Prota pensativo fala que continuar atacando assim não tá valendo a pena. As áreas sem o Cavaleiro da Morte não vão durar muito. Começa a usar todos seus poderes, dizendo que ele mesmo vai cuidar disso. Manda seus Cavaleiros da Morte recuarem. Mesmo depois de vários ataques, Sejun ainda está completamente ileso. Prota pensativo fala que sabia que os Cavaleiros não seriam o suficiente. Manda todos seus Cavaleiros se dividirem e ajudarem os outros. Sejun começa a rir dizendo que finalmente Isaac decidiu vir pessoalmente. Mas mesmo que ele equipe todos os seus itens e todas as suas bênçãos, ainda não vai ser o suficiente. Chegou a hora dele morrer de verdade. A luta começa com Sejun atacando. Prota dando o máximo para defender os ataques. E Sejun com um sorrisão na cara. A espada amaldiçoada do Isaac passa o efeito no Sejun. Mas como o miserável é roubado, sua bênção é ativada, ganhando imunidade de qualquer efeito redutor de atributos. Toda a sua resistência aumenta em 1000%. Isso mesmo, 1000%. Sua armadura fica 1000% mais forte. Prota, quando vai ser acertado pelo ataque, puxa seu escudo de Aegis no último segundo. Mesmo assim o ataque é muito forte, jogando ele para trás. Sejun não perde tempo, já avança tentando atravessar o Isaac no meio, mas o Prota usa sua habilidade vampiro e começa a virar vários morcegos. Sejun continua tentando cortar os morceguinhos na sua frente. Prota já aparece atrás dele dando uma mordida no seu braço. Sejun joga ele para longe. Rin, observando, fica se perguntando se Isaac vai mesmo ficar bem nessa luta. Sejun manda ele parar com esses truques. Prota fica rindo, falando que pede desculpa por ter jogado sujo, mas precisa usar tudo que tem para vencer. Sejun acabou sendo envenenado naquela mordida. Fica rindo, dizendo que é apenas uma gripezinha. Usa sua bênção para ganhar resistência a veneno. Prota fica pensativo, falando que deram um hack todo pro miserável. Sejun pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Prota começa a usar sua habilidade névoa de sangue, falando que ainda não acabou, cercando toda a área ao redor. Sejun é envenenado mais uma vez e usa sua bênção de novo para ganhar resistência, dizendo que é inútil continuar com isso. Do chão já saem 2 formigas famintas, mas Sejun desvia tranquilamente. Era o que ele pensava, mas o Prota invoca uma quantidade ainda maior de formigas com seu anel de Salomão. Sejun fica brabo, falando que são apenas truques. Usa uma habilidade secreta, Baigon, cortando todas as formigas que estavam perto. Prota nervoso fala que isso já era o esperado. Sejun destrutor do local que estava perto dele. Fica puto, falando que isso é tudo que o Isaac tem, vai ser melhor matá-lo logo. Começa a avançar. As formigas começam a brilhar, todas explodem ao mesmo tempo. Do meio da fumaça, Sejun já dá um golpe de espada que passa raspando o Isaac. Prota fica distraído por um segundo. Sejun já pega a cara dele e enterra no chão. Prota fazendo cosplay de chão. Fica se perguntando se a diferença entre os dois era tão alta assim. Sejun joga Isaac longe como se fosse uma bola de boliche. Isaac fica caído que nem cocô de pombo. Sejun fala que está decepcionado em saber que esse é o grande poder do Isaac. Johan vê o Sejun se aproximando, tenta usar sua corrente para tentar impedir, mas com apenas uma balançada de espada, Sejun corta as correntes e deixa Johan igual peça de Lego. Continua avançando, falando que tinha esperança no Isaac, mas quando vira o corpo do Isaac, ele está com a máscara de possessão de soldado esqueleto. Em cima do Sejun já aparece um esqueleto preparando um ataque. Sejun defende o golpe, falando que o mero soldado esqueleto nunca seria páreo. O Prota já se levanta preparando para dar uma facada. Sejun ainda percebe e acaba tirando uma mão da espada, fazendo a lança do soldado esqueleto atravessá-lo. A lança que o soldado esqueleto estava usando era Longinus, que tem o poder de desativar todas as habilidades e bênçãos. O efeito de envenenamento começa a aparecer. Sejun fala que precisa se livrar dessa lança, depois pode cuidar do envenenamento, já que nesse mundo ninguém pode matá-lo. Começa a rir, falando que não existe outro item que possa furar sua armadura. Fala que essa deve ter sido a última carta na manga de Isaac, mas foi uma pena. Prota tira sua máscara de boa.
falando que já esperava por isso, então veio preparado. Sejun ainda tenta dar um golpe com sua espada, mas ela é cortada no meio. Ele acaba sendo afetado por uma maldição. Ele ainda tenta falar o nome da espada, Balmung, mas o Prota corta ele antes. O Nimbus do Prota fica feliz com o resultado dessa batalha. Todos os figurantes ficam sem acreditar que seu mestre morreu. Prota usa sua habilidade de transmissão de voz e manda todos largarem as armas. Ele não vai tolerar qualquer hostilidade entre os jogadores. Já teve muitos sacrifícios, mas agora já sabe para onde precisam ir. Manda curar todos os feridos e se reorganizarem. Ah, mano, nem fudendo que essa porcaria de partir vai ficar viva, velho. Isso não pode. Prota continua seu discurso, dizendo que os únicos inimigos que precisam ver as espadas são os monstros na torre. Todos os figurantes começam a largar suas armas. Já na frente do próximo andar, a gente fica perguntando de Isaac se ele acha que tudo bem ter deixado a maldita da Park Shin viva e ainda por cima com os guardas-costas do Sejun. Prota fala que todos já desistiram da batalha, senão eles ainda estariam lutando. Mesmo que tentem alguma coisa assim, o líder deles é impossível. 2 meses depois, a masmorra é concluída. Vários jornalistas esperando do lado de fora ficam perguntando cadê o Sejun. O Prota fala na coletiva de imprensa que infelizmente o grande herói Sejun faleceu na masmorra, mas deixou suas últimas palavras, pediu desculpas por não ter conseguido finalizar o jogo. Na moral, era pra ter matado essa desgraçada, velho, que ótimo. O último desejo de Sejun era que todas as guildas se juntassem para enfrentar a masmorra de 9 andares e finalizassem esse jogo. Seitan, olhando as notícias com um sorriso, fala que finalmente esse dia chegou. O Prota continua dizendo que o nobre espírito do Sejun vai ser lembrado para sempre. Pensativo, fala que Sejun pode morrer como herói que tentou salvar o mundo. Agora o resto vai ser por sua conta. A secretária ali se aproxima da Park Shin, perguntando se agora ela pode contar toda a verdade. Park Shin começa a chorar. Que nojo. Notícias que em uma semana o Isaac vai finalizar a última masmorra. No restaurante, Jin perguntando se o Kim vai mesmo pagar sua comida. Prota com um sorriso na cara, manda ele escolher o que quiser. Jin com um sorriso na cara, fica pensando que vai comer tanta coisa que vai fazer o Kim gritar quando ver a conta. O Jin pede o cardápio do começo ao fim. Seitan aparece perguntando se todos já pediram. Prota fica paralisado com a careca do Seitan que tá brilhando. Seitan pede para ele parar de ficar encarando, que isso deixa desconfortável, e pergunta o que o Kim vai fazer quando o jogo acabar. A atendente começa a pôr comida na mesa, cortando ele, que fica puto falando que já chega dessa palhaçada. Prota fala que ouviu dizer que Seitan está fazendo uma empresa para cuidar do caos que vai ser quando o jogo acabar. Seitan fala que sim, todos os jogadores vão virar TikToker, então vai fazer uma empresa para desenvolver umas dancinhas. Jin, enchendo o bucho, fala que pensou que ele estava planejando fugir com todo o dinheiro que tinha juntado. Seitan dá uns cascudos no Jin, dizendo que quase tudo está preparado. Tudo o que falta é eles terminarem a masmorra e voltarem vivo. Prota fala que esse jogo está prestes a acabar. Seitan fala que algum ser transcendental deve estar por trás desse jogo, apenas observando. E do jeito que as coisas estavam, pensava que essa história nunca fosse terminar. Pergunta o que faria se ele fosse um jogador e os personagens decidissem desobedecer e não quisessem finalizar o jogo. Prota fala que resetaria o jogo ou deletava os personagens para começar de novo. Seitan fala que pensou na mesma. Puxa seu celular fingindo estar em uma ligação. Começa a sair falando que precisa atender porque é importante. Prota fica com um sorrisinho maligno na cara. Fala que precisa ir no banheiro. Seitan e o Prota se encontram do lado de fora com um sorrisinho. O tempo passa e ninguém volta. O Jin percebe que foi feito de trouxa e vai ter que pagar a comida sozinho. E é dessa forma que finalizamos essa obra. Achei meio pai? Achei. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Tamo junto e fui!